Olá, queridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso bate-papo entre nós. Vocês já têm aí acompanhado os outros episódios e as convidadas têm sido, assim, mega especiais. Eu tenho certeza que você tem aprendido muito com cada uma que tem sentado aqui nesse sofá comigo e hoje não vai ser diferente. Mas antes de falar da minha convidada mega especial, que é uma pessoa assim, eu acredito que vocês já conheçam ela, mas se você ainda não conhece, você vai se apaixonar por ela, pela história dela. Eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito. Nós estamos dando início ao canal e a sua contribuição aí com os likes, com os comentários e também com o compartilhamento deste canal é muito importante. Então vamos lá? Hoje eu estou aqui com a Paloma Malheiros. A Paloma é uma pessoa super especial. Eu já acompanhava ela aí nas redes sociais e hoje eu tenho o prazer de bater um papo com ela. Seja muito bem-vinda, Paloma! Ai, obrigada, tô tão feliz Ana! por você ter aceitado o meu convite. A Paloma é uma pessoa assim tão simpática que dá vontade de ficar conversando com ela. E eu tenho certeza que ela vai trazer vários ensinamentos aqui para nós da história dela, dos aprendizados que ela tem para compartilhar conosco. Então, Paloma, conta para nós, para mim, para quem está nos assistindo um pouquinho dessa história. Quem é a Paloma? Ai, primeiramente, né, tô muito honrada de estar aqui hoje, Ana, agradeço o seu convite, né, e vim contar um pouquinho da minha história. Ana me convidou, eu gosto muito de falar, mas eu acho que quando a gente vai falar da gente, dá um friozinho na barriga, né, porque é tanta história, tanta coisa. Mas meu nome é Paloma, como a Ana disse, eu tenho 27 anos, sou estudante de medicina aqui de Cachoeiro de Itapemirim, da Faculdade Multivix, e sou dona da Flora, uma loja feminina, né, de roupa feminina. Comecei a loja junto com a minha faculdade, então tenho 5 anos de faculdade, estou no 5º ano da Faculdade de Medicina e tenho 5 anos de Flora também. E ela vai contar um pouquinho dessa trajetória aí, de como surgiu a loja, como que ela começou. Paloma, fala aí então um pouquinho para nós desse início da loja. Por que você começou a Flora? Já era um sonho seu empreender? Já era um desejo ou isso foi surgindo aos poucos? Então, gente, eu acho que assim, a minha história, eu acho que é assim, uma história que eu creio que eu preciso contar mais pro mundo todo ouvir, né? Porque eu vivo assim, um milagre na minha vida. A Flora nunca foi um sonho, assim, nunca imaginei que um dia eu seria empreendedora. O meu sonho da minha vida sempre foi me tornar médica. Então, desde criança, quando perguntava o que você quer ser? Médica. Eu sabia que eu queria ser médica, né? Só que a gente sonha e a gente acha que vai ser assim, né? No estalar de dedos, que aquilo vai acontecer, vai se tornar real. E durante não vai ter nenhuma dificuldade no caminho. Nenhuma dificuldade, que vai ser, né? Vou entrar na faculdade, vou me formar médica e aquilo ali pra minha vida. Só que mal sabia eu que Deus tinha outro plano para mim. Ingressei, né, na Faculdade de Medicina, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, né, uma faculdade particular. Mas assim, né, durante, né, esse percurso vivenciei muitas outras coisas. Fiz enfermagem antes de ir para a Faculdade de Medicina. E assim, fiz uma faculdade pública e quando eu passei na Faculdade de Medicina, é uma faculdade particular. E eu falei, tá, passei, tô indo. Mas o que eu vou fazer agora, né? Passei a faculdade, uma faculdade particular, não tinha condições nenhuma na época de fazer. Só que eu sempre fui uma pessoa de muita fé, assim, né? Então a fé sempre me moveu. Então quando eu passei na faculdade de medicina, eu sabia que eu ia concluir ela, eu só não sabia como. Então assim, quando eu iniciei a faculdade, foi no ano da pandemia. Então assim, os meus pais, né, a gente buscou uns meios, né, de começar a faculdade, mas concluir ela eu já não sabia se seria possível. E aí, no meio da pandemia, eu iniciei a faculdade, as coisas foram se dificultando, né, porque não tinha o recurso para eu fazer a faculdade, então assim, eu me vi meio que paralisada. Naquele momento eu falei assim, tá, é o meu sonho, só que eu não sei o que eu vou fazer agora para conseguir concluir essa faculdade, né? Por conta da dificuldade, né? Do seu financeiro, principalmente era o financeiro, né? Naquele momento que me impedia de continuar esse sonho. E eu acredito que assim, né? Tudo na nossa vida... Meu Deus, coloquei a mão no
Tudo na nossa vida é permissão do Senhor. Sim. Então, assim, quando eu sonhei com a faculdade de medicina, antes de eu sonhar com a faculdade de medicina, Deus já sabia que eu me tornaria médica. Eu só não sabia que para me tornar médica eu precisaria... Todo o percurso, a trajetória. Eu também me tornaria empreendedora, né? Meu Deus. Uma coisa que nunca tinha passado. Nunca imaginei na minha vida que eu faria isso. Então, assim, foi o que me fez tornar empreendedora, abrir a Flora, foi a dificuldade. Então, assim, Paloma, o que te motivou? O meu sonho de medicina. Então, assim, eu sabia que a partir do momento que eu entrasse naquela faculdade, eu daria tudo de mim para conseguir concluir. Foi aí que na pandemia, a gente pensando algum meio, né, do que fazer. Mas tá tudo fechado, não tem o que vender. Assim, meus pais sempre foram lojistas, né, sempre foram empreendedores, assim. Então, eu acho que isso estava na minha veia, né? E assim, eles nunca falaram pra mim, Paloma, é isso que você tem que fazer. E eu, orando, pedi a Deus uma solução, e foi aí que Deus falou, você vai vender roupa. Meu Deus. Foi claro, assim? Claro, eu sabia que aquilo ali seria pra mim. Só que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu não sabia onde comprava, eu não sabia como vender. Eu não tinha, assim, o recurso pra investir, né? E assim, minha mãe me ajudou, né, no início, com o recurso. Como estava tudo fechado, né, não tinha nem como ir até São Paulo comprar, eu comecei a pesquisar no YouTube mesmo, fornecedores. Tá, o que eu vou começar? Então, foi aí que eu comecei a vender t-shirt. Eu vendia t-shirts de R$29,90. Olha só, foi seu início. Meu início foi com t-shirt. E aí, pelo Instagram mesmo, né, criei, assim, a página no Instagram, comecei a divulgar. Era pandemia, mas eu tinha já as minhas amigas próximas, familiares, e o pessoal conhecendo assim a minha história, sabendo a minha necessidade, começou a me ajudar. E naquele momento eu falava assim, caraca, as pessoas, né, estão comprando pra me ajudar, que legal! Só que eu achei que seria uma coisa assim, que ficaria por ali mesmo. Um temporário. Uma coisa temporária, né? Até as coisas melhorarem, depois voltar o comércio, às vezes, né, a gente vê outro meio, fazer um empréstimo, não sei. Pra eu continuar, não imaginei que a Flora se tornaria a proporção que se tornou. Mas, assim, eu falo que hoje, né, não existe Paloma sem a Flora. Eu não consigo me ver assim, eu falo que é mesmo o propósito de Deus, né? Porque quando a gente se agarra na palavra de Deus, a gente sabe que tudo vai cooperar para o meu bem. Então, às vezes, aquela porta que ele tá abrindo ali para mim naquele momento, pode não ser a porta que eu queria entrar. Sim. Mas é a porta que eu precisava entrar. E a questão também da maturidade de entender isso, né? Que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. Essa dependência, na verdade, eu vejo que a sua história foi uma dependência de Deus. Senhor, eu não sei fazer, eu não sei como que eu vou começar. Não sei como, eu só sei que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Se o Senhor está direcionando, eu vou fazer. Foi exatamente isso. Assim, não tem como eu falar da minha história e não falar da minha fé em Deus, assim, porque sem dúvidas, se não fosse a minha fé, a minha confiança em Deus, eu já teria parado, não teria, no primeiro obstáculo eu teria ficado ali mesmo, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, assim, eu sempre depositei no Senhor mesmo e falava, não sei como, mas eu sei que eu vou concluir. Então, tudo que aconteceu nesse percurso, eu não tinha dúvidas de que me traria, né, para onde eu tô agora. E você acredita que essa clareza de onde nós queremos chegar faz diferença na trajetória? Muito. Porque se você sabe onde você quer chegar, o caminho, o percurso, o atalho, ele não te paralisa. Você sabe que ele faz parte do processo, que você precisa passar por aquilo ali para você alcançar, né, a sua promessa, eu falo, né, que a minha faculdade sempre foi o meu sonho de vida. Mas eu não imaginava que durante esse percurso Deus me daria outros sonhos, né? E eu falo que tudo aquilo que Deus entrega para você não é para abençoar só você, para abençoar outras pessoas também. Então eu acredito que nesse caminho, Deus, assim, tem me abençoado muito, mas eu também tenho abençoado muitas outras vidas, não só com a minha história, porque o tanto de testemunho que eu já recebi de pessoas falando, Paloma, eu assisti seu vídeo, porque no início da loja eu postei um vídeo, assim, bem no iniciozinho mesmo.
Paloma, eu assisti seu vídeo e isso me encorajou. Eu vou começar um negócio também. Nossa, que lindo. Paloma, assim, não só na área da moda, né, da roupa, mas foi de tudo, de salão de beleza, de tudo, assim. Paloma, isso me encorajou e eu vou... Porque se você conseguiu, porque as pessoas veem a dificuldade que é você conciliar uma faculdade de medicina, é assim, realmente uma carga horária muito extensa, é muito cansativo. E eu sei que se você tá aí provando que você pode, eu também posso, eu falo isso aí, você pode também, porque se eu posso, eu falo que assim, eu não sou, nossa, uma pessoa assim, superdotada, igual às vezes a pessoa acha, meu Deus, como que você dá conta disso tudo? É porque quem assiste, essa é a sensação que a gente tem, que ser assim, super. Uma menina perguntou assim hoje, mas você toma algum remedinho pra te manter ativo o tempo todo? Eu falo, não tomo nada, menina. Ai, que no sangue mesmo. Acho que é o boleto, né, que me ativa diariamente. Oh, meu Deus. Essa força. Porque assim, quando eu vejo, é o que eu tava dizendo, quando eu vejo você fazendo ali os stories, vendendo a roupa, você fala com tanta energia, com tanta força, com tanta garra, que eu acho que é isso que passa para as pessoas, essa vontade de se conectar com você. Porque é o que a gente estava conversando antes das câmeras ligarem, que, na verdade, a venda ela é uma consequência de uma conexão que a pessoa faz com você. Então, primeiro a pessoa te compra, né? Primeiro ela consome você para depois consumir o seu produto. Você sente isso no seu negócio? Eu aprendi isso na marra. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Assim, antes, né, isso minha história... Isso que eu te perguntar, se você já era sempre. Nunca tive vergonha de apresentar trabalho em público. Era sempre assim, Paloma, vai. Ela não tem vergonha. Na faculdade, na escola, sempre foi assim. E antes, né, da faculdade de medicina, assim, a minha história é muito longa, né? Eu falo que o empreendedorismo não começou na medicina. O empreendedorismo começou em mim, quando eu nasci, já estava na minha veia. Eu já vendi sanduíche natural na faculdade. Eu já vendi, quando eu era criança, fazia pulseirinha de miçanga para vender. E não foi uma coisa nunca que meus pais me cobraram. Foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Não sei qual motivo, era meu. Eu gostava de vender, de ter o meu dinheiro, de ter a minha independência. Então, assim, foi uma coisa que sempre esteve em mim, né? E quando eu comecei a vender roupa, era uma coisa assim, que eu comecei dentro do meu quarto, né? Eu vendia, não era nem sacoleira, porque eu não podia sair, era pandemia. Então, às vezes, as pessoas iam lá em casa de máscara, experimentar dentro do meu quarto. E eu percebia que as pessoas estavam indo ali, não era por conta do produto que eu estava vendendo, era por conta de se conectar com a minha história, com a minha essência, com o meu jeito. Ah, eu me identifiquei com você. E eu percebia que era muito além daquilo ali, entendeu? Então, o máximo que eu podia fazer, eu falava, cara, essa pessoa tá vindo aqui, ela saiu da casa dela, ela tá vindo aqui dentro do meu quarto, eu preciso entregar além do que ela veio buscar. Então, assim, eu falo que eu fiz amizades, né, que a Flora me proporcionou, que eu vou levar pra minha vida. Não são pessoas, assim, que vão passar, que a Flora vai acabar, vou me formar médica, e aquelas pessoas vão ficar, não, pessoas mesmo que chamam de amiga. E tem cliente que manda assim pra mim, eu te amo. Eu falo, gente, você me ama, como assim? E é assim, uma coisa, sem dúvidas, é a melhor parte do empreender pra mim é isso, é a conexão que eu crio com as pessoas. Porque não é uma coisa que é só dentro da loja, né? Conexão é pra vida. É dentro de um consultório, quando eu, né, me especializar, me tornar médica, é as pessoas me pararem na rua e falarem, Paloma, eu te sigo. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço, é muito além. Então, assim, eu falo que eu nasci pra isso. Quando você encontra o seu propósito, as coisas ficam leves, porque você fluem com mais naturalidade, né? Não é aquela coisa que você precisa seguir um script pra, isso aqui que eu tenho que seguir. Não. Eu tenho que fazer. Não, flui naturalmente. Flui naturalmente. Né? E aquilo que a gente faz de forma natural, as pessoas se conectam ainda mais, porque não é forçado. E você falou essa questão da comunicação, né? Que sempre foi de você. E eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade de se desenvolver na comunicação. Não chegou ainda no final, mas eu quero que você dê uma dica para quem tem essa dificuldade da comunicação. O que elas podem fazer para se aprimorar nessa parte? Eu acho que, assim, a comunicação, ela abre portas, né? Porque se você não fala, se você não tem coragem de ir, às vezes aquela tá na sua frente, você só não consegue ir por falta de coragem. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de nada. É óbvio, né, que hoje em dia a gente, né, a câmera dá uma reprimida. Mas é você treinar mesmo, conversar dentro de casa, porque às vezes a pessoa, ela é comunicativa fora, dentro de casa não conversa.
com a família. Perguntas, né? Sim, se conhecer mesmo. E assim, você vai errar muito até você acertar. Não ter medo de errar. Ah, Paloma, mas eu não consigo. Igual tem cliente que fala comigo, eu trabalho, sei lá, eu trabalho vendendo produtos de limpeza, sei lá, qualquer coisa. Mas eu não consigo fazer, falar. Isso assim, eu recebo diariamente, né? Paloma, me dá uma dica, o que eu posso fazer, o que eu posso falar. Não tenha vergonha. Porque, o que vão pensar de mim? Então, do outro lado me vendo, o que vão pensar de mim? Muitas pessoas falam isso. Tá, mas se você for paralisado pelo pensamento do outro, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, assim, não se paralisa. Se inspirar mesmo na história de outras pessoas, né? Eu acredito que isso... Eu assistia muito vídeo, então assistia muito vídeo de pessoas contando histórias, então eu falava, se aquilo é possível para aquela pessoa, também é para mim. Então, assim, fulano começou, precisou começar. Então, assim, treinar mesmo essa habilidade dentro de casa e não ter medo. Não ter medo, eu acho que assim, sem dúvida, o medo é o que mais paralisa as pessoas hoje em dia. Às vezes a pessoa tem uma ideia fenomenal, ela tem, assim, a ideia perfeita, ela tem o recurso perfeito, ela tem tudo em mãos, mas ela não consegue pelo medo. Pelo medo do que vão pensar, pelo medo de dar errado. Errar faz parte do caminho. Errar, a gente vai comprar minha ideia, né? E se for um fracasso. Sim, errar, a gente vai errar o tempo todo. Mas eu, assim, acredito que só chegou lá quem persistiu. Quem não teve medo de errar, caiu, levantou, recomeça, vai de novo, quantas vezes foram necessárias. Vai chegar um momento que aquilo ali vai se tornar natural, vai se tornar um hábito. Então, sem você perceber, você já vai estar fazendo de uma forma tão natural que você não vai ficar paralisado, você não vai ficar reprimido, né? Sim, e essa questão da comunicação, tô agora falando de mim, foi algo que eu precisei de trabalhar. Ainda preciso. Mas como eu vejo a Ana de 2 anos atrás, como que eu já me superei, como que eu já me desenvolvi nessa parte da comunicação. E não é fácil, não pensa que ninguém nasce pronto, né? A Paloma tem um dom da comunicação. Mas todas nós podemos desenvolver isso se desejarmos desenvolver. Se a gente buscar, igual você falou, você assistia muito vídeo, né? Hoje nós temos tantos recursos, tantos materiais gratuitos na internet. Você aprende a editar um vídeo, você aprende a como se comunicar melhor, se portar melhor. E isso é tão importante, você consumir também conteúdos que vão te alimentar. Sim. Que vão agregar na sua vida, né, Paloma? Porque às vezes a gente perde tanto tempo consumindo coisas que não fazem sentido nenhum para nossa vida e deixamos de investir, por exemplo, no aprendizado sobre comunicação. E a comunicação, gente, é a porta de tudo. E eu falei aqui essa questão da pergunta. Fazer perguntas abre tantas portas, né? Sim. Porque às vezes você tá conversando com uma pessoa e você pergunta, ei, fulano, tudo bem? De onde você é? E ali você vai descobrindo a história da pessoa, pode se conectar com você. Eu fui cara de pau, tá? Chamei a Paola. Fui lá no Instagram, perguntei se ela podia. E é assim que a gente vai criando conexão. Sim. E como a conexão é importante, você falou sobre essa relação com as suas clientes, você acredita que isso é um do seu diferencial? No seu negócio? Acredito que sim. Porque, assim, às vezes a gente vê uma pessoa de fora, igual, às vezes eu falo assim, gente, como assim as pessoas estão me reconhecendo? Aí as meninas ficam assim, ai, Paloma, like, você é besta, todo mundo segue a Flora. Eu falo, gente, mas pra mim era uma coisa, tipo assim, que eu não tenho dimensão. Tomou uma proporção que não era que você não imaginava. Não imaginava, porque eu não me apeguei aos números. Eu não me apeguei ao que estava acontecendo, porque assim, o processo, ele se torna leve. Se você fazer o processo se torna leve. Porque se você pensar só na dificuldade, só naquele dia que deu tudo errado, aquilo vai se tornar um fardo para você. Então, assim, para mim foi uma coisa muito leve, muito natural. Então, assim, hoje eu falo que tudo é consequência, né, daquilo que eu comecei a plantar lá no começo, né? Porque uma frase, assim, que eu sempre levei pra minha vida, eu me considero uma pessoa muito corajosa, assim, né? O meu noivo, Natan, ele sempre fala, cara, não tem como, você não tem medo de nada, você simplesmente surge uma ideia, você vai, você faz. E assim, a oportunidade, ela bate na porta de todo mundo, né? Tá na nossa frente. Só consegue, só alcança quem realmente abre a porta. Então, assim, não despreze os pequenos começos. É uma frase que eu levo pra minha vida e que eu, no início da loja Flora, né? Era uma frase que eu lia constantemente, eu meditava em cima disso. Todo mundo que é grande começou pequeno.
sabe? Não espera a oportunidade perfeita. No início eu pensava assim, caramba, mas eu não tenho uma loja, eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma câmera boa, eu não tô na minha melhor condição pra começar isso. Tá, mas não despreze os pequenos começos, porque todo mundo que é grande começou pequeno. Então assim, não despreze quem você é hoje, porque amanhã, quem você quer se tornar amanhã é fruto de quem você é hoje. Bacana. Então assim, é mesmo, é ir com tudo, ir na cara e coragem, acreditar, né, depositar no Senhor, né, em Deus. A confiança, porque assim, eu falo que o que não me paralisou é a minha fé mesmo em Deus. Porque eu sempre, antes de tomar uma decisão, eu sempre entrego nas mãos de Deus, né? Porque eu falo assim, Deus, ele vê além da curva. Então assim, eu acho que aquilo tá sendo bom pra mim. Até ali eu tô visualizando, mas e depois da curva? Então é pedir mesmo, Senhor, qual é o próximo passo? É o caminho certo? Vai ser um investimento bom? Isso eu preciso? Então assim, hoje eu me aventuro na moda masculina também, né, gente? Porque eu coloquei meu noivo junto comigo. E foi assim... Esposa cliente, viu? Vamos saber. E assim, foi uma descoberta nova, porque assim, eu e o meu noivo, a gente já tá junto há muito tempo. Só Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Fiquei noiva esse ano. Glória a Deus. Vai casamento. E ele fala assim, cara, se não fosse você, eu não teria começado, porque ele era uma pessoa assim, meio insegura, nunca tinha gravado um vídeo. Então ele fala... eu me inspiro em você mesmo, você é minha inspiração, porque eu sei de onde você começou, eu sei que quando você começou você não tinha nada, não que hoje eu tenha muita coisa, né, gente, mas assim, experiência mesmo, né? E eu sei que você tentou de todas as formas possíveis até dar certo. Então, eu acredito assim, o início não é fácil, sabe? Eu tenho vivido uma nova experiência, lógico, agora com a loja masculina, porque é um público totalmente diferente. É muito fácil quando você tem já um público estabelecido, que aquilo ali te dá segurança, mas você começar algo novo é realmente desafiador. Então, assim, eu tenho desenvolvido essa nova, né, habilidade junto com ele, e eu tenho visto o quanto ele tem, assim, evoluído, como que ele já tá outra pessoa na frente das câmeras. Olha só que legal. E assim, eu falo isso com ele, eu falo, se você tivesse paralisado naquele primeiro mês que não vendeu nada, se você tivesse paralisado com medo do que as pessoas iam pensar, se você não tivesse começado errando, ele falava assim, meu Deus, eu gravo 1000 stories e nenhum fica bom. Uma hora vai ficar bom, continua que uma hora vai dar certo. E hoje ele já grava assim, ó, direto. Persistência, não desistir. Persistência. E você acha importante a gente ter pessoas na nossa vida que nos impulsionam? Muito. Isso faz a diferença, muita diferença também, né? Falo que as pessoas que mais me impulsionam são os meus pais, assim, né? Desde o início. Eles viam um potencial em mim que eu não via. Então, assim, às vezes, né? Eu não sei se dentro deles eles tiveram também um pouco de medo, né? No início, né, da loja, com a faculdade também, que era uma coisa, né, que era muito, assim, inalcançável mesmo aos nossos olhos. Mas eles nunca me deram uma palavra negativa. Tipo assim, isso não vai dar certo. Vai por outro caminho. Acho que não é dessa forma. Nunca. Eles sempre me impulsionaram. E meu pai fala, né, que hoje as pessoas param ele na rua pra dar parabéns. Parabéns pela sua filha. E ele fala que é muito orgulho, assim, né? Eu acredito que isso é muito da criação. Então, você ter pessoas que te impulsionam é uma segurança. Sim. Porque você fala assim, ninguém pode estar acreditando, mas eles estão acreditando em mim. Acreditam, né, que são a minha base. Sim. Eu tava assistindo uma pregação a semana passada que falava justamente sobre isso, sobre a importância de sermos encorajadores de outras pessoas. E às vezes no nosso dia a dia passam pessoas e a gente deixa de dar uma palavra de encorajamento, né? Vai dar certo, você vai conseguir. E isso faz tanta diferença na vida de quem está nos ouvindo, esse encorajamento, porque às vezes é aquela palavra que aquela pessoa precisava naquele dia. Que vai romper, e às vezes a gente nem tem noção o quanto a nossa palavra abençoa. A gente não tem noção, muitas vezes, espiritualmente, do que aquela palavra tá indo de encontro no coração de uma pessoa, né? Sim. E eu falo assim, que moda, além de ser conexão, é propósito também. Tudo na nossa vida, né? Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente sabe que o nosso propósito não é pra gente, é pra gente abençoar outras pessoas. Então, às vezes, aquela palavra que Deus colocou no seu coração e você ficou com vergonha ou com medo de falar, alguém, em algum lugar, precisava daquilo. E por mais que a pessoa não fale com você, aquilo aquela semente encontrou uma terra fértil. Eu, às vezes, assim, sempre medito muito, né? Porque eu gosto muito, assim, Deus me incomoda muito desde o início de que eu preciso contar mais o meu testemunho, que aquilo que ele tá fazendo em mim não é pra ficar só pra mim.
não é só para eu guardar para mim, nossa, essa bênção que Deus tem me proporcionado. É para alcançar outras pessoas, porque tem outras pessoas que através da minha história, através daquilo que Deus tem feito, vai ser alcançado e vai romper em alguma área da vida. Então, assim, eu falo mesmo que eu falo, Senhor, me dê, assim, as oportunidades certas, né, de falar, o momento certo de falar, porque eu sei que outras pessoas precisam ser alcançadas através da minha história, porque se eu conseguir, essa pessoa também consegue. E várias vezes, às vezes eu coloco um versículo, ou eu coloco uma experiência boa que eu tive com Deus. Sim. Nunca que eu postei, eu deixei de receber uma mensagem. Eu recebo, assim, mensagens de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Que falam assim, que foram tocadas. Paloma, você não tem noção quanto eu precisava ouvir isso hoje, quanto eu precisava ler. Você não tem noção quanto a sua vida me inspira, quanto a sua história me encoraja. E eu falo assim, meu Deus, é isso, né? Esse é o meu propósito. Não é vender roupa. É levar mesmo a palavra de Deus, levar mesmo, encorajar outras pessoas a viver os sonhos de Deus. Porque quando a gente vive os sonhos de Deus, não existe coisa melhor, assim, que dá mais segurança e mais paz do que a gente saber que a gente está no caminho certo. No caminho certo, cumprindo o propósito dele para nós. Sim. E você falou essa questão do vestir, eu vejo que com o seu trabalho, você também resgata muitas mulheres na autoestima, né? Mais do que, assim, do que eu imagino. É porque, assim, igual eu falei com você, quando eu comecei, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, assim, hoje, quando eu vejo uma pessoa ir na loja, vestir uma roupa, ela chega com um semblante, ela saiu com outro semblante, eu falo assim, meu Deus, essa pessoa precisava disso aqui. Às vezes é uma atenção, uma coisa mínima. Exatamente. Porque tá muito escasso, assim, eu falo que como consumidora mesmo, né? Como consumidora, às vezes a gente é tão mal atendido, assim, não só no ramo da moda, em outros setores, né? Sim. A gente fala assim, cara, às vezes uma atenção, uma palavra, um abraço, um carinho, uma coisa diferencial. Um oi, um olhar. Isso aí. Um olhar, olho no olho. Muda completamente o dia daquela pessoa. Então, assim, não é só vestir uma roupa, não é só andar bem arrumada, é trazer autoestima, confiança. Às vezes a pessoa ela tem tantas palavras negativas dentro de casa, às vezes ela não é elogiada, às vezes ela é tão insegura, e aquilo que você fala, uma palavra já muda totalmente, né, a percepção dela sobre ela mesma. Nossa, isso é tão fantástico, eu percebo isso vendo seus stories. Às vezes você faz stories dos seus clientes, que ela pega as clientes dela lá e assim, faz os stories, você vê a felicidade delas de estarem naquele ambiente. Sim. E isso transmite com certeza para quem tá assistindo e dá na gente vontade de ser essa cliente, de estar com você. Isso é muito gostoso. Paloma, eu queria que você deixasse para nós algumas dicas para quem está nos assistindo, que já está nesse caminho, né? Seja um empreendimento físico ou seja, né, no digital, e que já está nesse caminho, que precisa aí de um gás ou que tem um sonho, mas está com ele no papel e não está tendo coragem de tirá-lo do papel. Então, gente, a primeira dica que eu vou falar para vocês hoje é sobre entregar nas mãos de Deus. Eu acho que, assim, a nossa maior segurança mesmo é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, entrega nas mãos do Senhor, pede a Ele direcionamento. Você teve uma resposta? É esse caminho? Começa com o que você tem. Não tenha medo do que vai acontecer. Obstáculos vão aparecer diariamente. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, nossa, mas tudo dá tão certo. Não tem noção do que dá errado, porque o que dá errado a gente não posta, a gente não fala. Né? A gente sempre mostra só o lado bom. Então, assim, caiu, levanta, recomeça quantas vezes forem necessárias. Porque quando você sabe o lugar, aonde você quer chegar, né? Qual é o objetivo de você estar começando aquilo ali, quando você encontra um propósito para aquilo ali, o caminho se torna mais leve, as coisas acontecem mais facilmente, né? E você não desanima no primeiro obstáculo, no primeiro empecilho, né, que aparece na sua frente. Então, assim, persista, continue quantas vezes forem necessárias. E é isso, assim, eu acho que a minha história, eu falo que é o que mais me inspira hoje, porque eu sou uma pessoa improvável, totalmente improvável, assim, né? Eu falo que Deus escolhe os improváveis mesmo, né? Sim. Então, assim, eu fui uma escolhida improvável de Deus e eu simplesmente me deixei que ele fizesse, cumprisse, aquilo, né? Que ele tinha pra mim. Então, assim, eu não tive medo. Tive medo, mas eu não tive medo da onde Deus poderia me levar.
eu sabia, né, que quem estava me sustentando, quem estava me conduzindo. Sim. Então, assim, a minha dica é começar. Comece com o que você tem. Não espere o momento certo, o dia certo, o recurso certo, porque as oportunidades elas vão aparecer durante esse caminho, né? Durante esse percurso. E muita fé mesmo. E uma questão que você falou aí, que eu lembrei, é que o movimento, quando a gente se movimenta, as coisas ao nosso redor também se movimentam. Porque se a gente fica em casa parada, né? Ah, ninguém quer comprar de mim. Ah, eu não tenho para quem vender. Isso vai só travando a gente mais ainda. E para mim, por exemplo, que trabalho mais em casa do que fora, tendo muito online, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que levantar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer o café como se eu fosse sair de casa. Isso aí. Porque se eu não fizer isso, eu vou só estagnando. Vou ficar de pijama hoje, vou assistir um filme, entendeu? Esse movimento, eu acredito que o movimento que nós fazemos internamente, ele expande para o externo. Sim. Não esperar a oportunidade certa. Seja você a oportunidade, né? Sim. Começar mesmo, igual você falou, essa questão do online, né? O online, ele tem muitos benefícios, mas tem os contras também. Sim. Você às vezes está em casa, você não tá no dia bom, e meu Deus, será que... Mas só depende de você, né? Eu falo que os nossos sonhos só dependem da gente, então é começar mesmo, criar essa força, trazer essa força que às vezes você nem sabe de onde está vindo. Sim. E ir na cara e coragem, sem retroceder, né? E é isso aí. Sem paralisar. Eu tenho uma conhecida minha lojista que há muitos anos atrás a loja dela não estava vendendo como ela gostaria. O que ela fazia? Ela enchia sacolas e fazia bumerangue. Gente, várias entregas tá esgotando. Vocês precisam pedir logo. Então ela gerava esse movimento na loja dela para que as pessoas ficassem com vontade de consumir o produto dela. São estratégias que a gente tem que usar. Porque eu falo também, eu acredito muito que venda é emoção. Eu descobri isso. Você descobriu isso? Descobri. Eu não tinha noção, às vezes, nessa minha agitação, às vezes eu chegava e falava, gente, olha o que acabou de chegar, naquela agitação, pum, vendia tudo. Eu falava, gente, como assim? Às vezes, o negócio que ficou da outra vez parado, que eu filmei de qualquer jeito. Então, é emoção. Você tem que despertar o interesse no seu público que tá vendo. Por que eu preciso levar essa peça? Sim. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Exatamente. Porque às vezes a pessoa nem tem noção, né, que aquilo ela precisava, que ela queria comprar aquilo naquele dia, mas a forma como você falou, você abordou, apresentou aquele produto, eu preciso, é disso aí que ela tá mostrando. Uma luzinha, não, eu não posso ficar sem, eu preciso disso. Então, gerar também nas pessoas essa necessidade do seu produto, do seu serviço, é muito importante. Muito obrigada, Paloma, pelo nosso bate-papo, pelas dicas maravilhosas que você deu. Você entregou várias chaves preciosas para nós. Então, anota aí no caderninho de vocês todas as dicas que a Paloma deu aqui para nós, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no seu negócio, se você tem um negócio físico ou se você é uma empreendedora digital. Obrigada mais uma vez, Paloma. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero aí que outras pessoas se inspirem, né, com a minha história, que usem isso aí como um combustível mesmo para começar, não desistir. Que Deus abençoe. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Paloma. Agora eu quero que você fale o Instagram da loja, como que as pessoas podem achar você, onde que fica a sua loja. Sigam lá, loja Aflora com underline. No Instagram, só entrar, tem muitas peças maravilhosas. A masculina, qual que é o Instagram? E a masculina é loja a Fauna underline, gente, a Flora e a Fauna. Olha a criatividade, meu amor. Quem tem a Flora tem que ter a Fauna. O ecossistema tá ali interligado. Então segue lá a loja para vocês acompanharem tanto o feminino quanto o masculino. E para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês que eu tenho um e-book, Meu Amigo Círculo Cromático, onde você vai aprender a fazer diversas harmonias cromáticas de forma harmônica aí para você fazer as peças do seu guarda-roupa girarem. O link do e-book está aqui na descrição para você adquirir. É só clicar que você vai para a página de venda do e-book. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!